Bom dia, Deus abençoe, que Deus te traga todas as vitórias neste dia em nome de Jesus. Pastor, por que eu preciso lutar pelas bênçãos que eu quero, se Deus já sabe do que eu preciso? Por que eu preciso pedir, se Jesus já sabe o que eu preciso? Aliás, Jesus sabe todas as coisas. Por que eu preciso lutar? Se Jesus lá na cruz já comprou a minha vitória. Por que eu preciso buscá-lo? E por que eu preciso pedir? Nós vamos falar sobre isso e eu quero que você ouça atentamente esses minutos que você vai receber uma palavra. Bom, o primeiro motivo é, mesmo Jesus sabendo o que você precisa, o que você passa, o que você necessita, mesmo Jesus sabendo das suas necessidades, Ele mesmo, próprio Senhor Jesus, Ele disse assim: se você pedir, eu te dou. Se você não pedir, você não vai receber. O próprio Senhor Jesus também disse assim: se você pedir de qualquer jeito, você não recebe. Mas se você bater a porta, eu vou abrir. Se você me buscar, eu vou te dar sua vitória. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus. Então, por aqui você vê que Jesus, ele incentivou a gente a buscá-lo para poder receber o que a gente precisa. Agora eu vou te dar um exemplo prático. Eu acho que todo mundo nesse mundo já viu aquela canção do cego Bartimeu. Uma canção não tão muito nova, mas foi muito conhecida, eu acho que ainda é. Bom, a história do cego Bartimeu é um exemplo claro de como existe a necessidade de você fazer alguma coisa, de você lutar para Deus te abençoar. Tá lá o cego Bartimeu, que foi um homem muito injustiçado na vida. Ele não foi cego a vida toda, pelo contrário, ele teve os olhos vazados aos 12 anos, mais ou menos, e ele passou boa parte da vida dele cego. Porque era cego, virou mendigo. Porque era mendigo, todo dia ele ficava ali na entrada de Jericó, pedindo ajuda para as pessoas. Mas era uma pessoa da igreja. Apesar de estar na situação que estava, ele era uma pessoa da igreja. E quando ele ouviu um barulho muito grande, ele perguntou: o que está acontecendo? Que barulheira é essa? Aí disseram: Jesus está passando aqui. Naquele momento ele viu a oportunidade da vida dele e ele fez o que todos nós temos que fazer para receber uma bênção de Deus. Ele começou a clamar e ele gritava alto, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, para que não ficasse dúvida nenhuma a respeito da necessidade de nós nos esforçarmos, Jesus não parou na primeira vez que ele pediu, clamou. O cego precisou de uma insistência para que Jesus parasse. E segundo, Jesus não parou próximo. Jesus parou a uma distância de mais ou menos 100 metros a 150 metros. E ele não voltou para falar com o cego, pelo contrário. Ele pediu para um auxiliar dele dizer: fala para o cego se ele quiser para ele vir até mim. E aí o cego, sozinho, teve que se levantar, teve que ir caminhando mais ou menos na direção de Jesus até achá-lo. E aí, face a face, quando o cego chegou, Jesus disse: muito bem, agora me diga o que você quer que eu vou te dar. E foi ali que o cego ficou curado.
Então você percebe a necessidade da gente se esforçar, se dedicar para buscar a Deus, para mudar uma situação. Às vezes vai ser preciso que você ore uma vez e tudo vai se resolver. Mas vai ter momentos e situações que uma oração só não funciona. Você vai ter que fazer mais de uma. Você vai ter situações na vida que só a oração não também vai funcionar. Não vai. Você vai ter que fazer o que Jesus disse, e ele disse, só a oração não funciona nesse caso. Então, você precisa unir a oração a um propósito de jejum, que nós chamamos de campanha. E quando você une essa força, ou seja, você faz um propósito com Deus, jejum, oração, aquela dedicação, aí você consegue vencer determinados tipos de problema. Eu estou te dizendo isso aqui hoje por dois motivos. O primeiro, eu não quero que você desista dos seus sonhos, porque está difícil, ou porque você acha que não vai conseguir, ou porque toda a sua vida foi difícil. Eu quero que você ponha no teu coração que você pode e vai conseguir. O segundo motivo que eu estou te dando essa palavra é para que você anime o teu coração a lutar. Inclusive, essa semana a gente vai começar um propósito com Deus de 21 dias batalhando espiritualmente por aquilo que você quer alcançar. E assim como fez o Bartimeu, nós iremos fazer. Clamar aos céus para que ele entregue a você a sua vitória. E eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Não desanime, não esmoreça e não abandone os teus sonhos. Principalmente se você já tem lutado, porque aí você joga fora tudo que você fez até hoje. Não, não faça isso. Pelo contrário, lute. Porque Deus vai honrar você e em nome de Jesus você vai viver o melhor de Deus. Tá bom? Pai, acenda a chama no coração desta pessoa para que ela lute pela transformação, para que ela busque pelo milagre. Ah, Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor tem prazer em abençoar, prazer em entregar a vitória para aquele que te busca. Ouve essa oração, ouve o coração desta pessoa e em nome de Jesus, ministra nessa vida e nessa casa as bênçãos que vêm dos céus. Satanás, eu repreendo você e em nome de Jesus eu te expulso, não volte mais. Levante suas mãos, diga eu não vou desistir. Eu sei que Deus é comigo e eu vou vencer. Amém. Espero que essa palavra tenha te ajudado, viu? Que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe muito. Se você quiser participar da campanha que a gente vai começar, é só você me chamar aqui no Zap, que aí eu vou te explicar direitinho e você vai participar desse propósito que vai ser uma bênção muito grande, tá bom? Um forte abraço, um bom dia para você e que Deus te ilumine.